O imaturo namorado quer parar de pagar minha faculdade só porque eu disse que preferia ir a uma festa com meu ex em vez de ir ao aniversário chato da mãe dele. Que infantil! Eu sempre acreditei que um relacionamento de verdade se baseia em suporte mútuo, e no meu caso, isso inclui o Thiago investir no meu potencial. Ele paga as mensalidades do meu curso de arquitetura há 2 anos, e eu vejo isso como o investimento mais inteligente que ele poderia fazer, já que uma mulher do meu nível precisa de um futuro brilhante. Não é como se eu estivesse pedindo um luxo desnecessário, é apenas a base para que possamos ser um casal de sucesso lá na frente. O Thiago é um bom rapaz, esforçado, mas às vezes ele esquece que estar ao lado de alguém como eu exige certas responsabilidades que vão além de flores e jantares de fim de semana. Eu trato os estudos com uma seriedade absoluta, e ele sempre pareceu entender que o papel dele como provedor era garantir que nada atrapalhasse minha evolução acadêmica. No fundo, eu sentia que ele tinha orgulho de dizer aos amigos que namorava uma futura arquiteta, então pagar os boletos era quase um privilégio para ele. Ontem à noite, no entanto, ele chegou com uma conversa completamente fora de tom sobre o aniversário de 60 anos da mãe dele. Eu já conheço a minha sogra e, sinceramente, ela é uma mulher legal. Mas o conceito dela de diversão é passar 4 horas falando sobre adubagem de orquídeas e receitas de torta de limão. O Thiago queria que eu desperdiçasse um sábado inteiro trancada em um salão de festas de condomínio, ouvindo histórias de parentes que eu mal conheço e fingindo interesse em fofocas de família. Eu expliquei para ele que esse tipo de evento drena a minha energia criativa e que eu não me sentia na obrigação de participar de algo tão monótono. Ele insistiu, dizendo que era uma data especial e que a presença dele não seria a mesma sem a namorada oficial ao lado. Foi nesse momento que eu percebi que o Thiago estava tentando me colocar em uma caixinha de convenções sociais que simplesmente não combinam com a minha personalidade vibrante. Para completar a coincidência, o Rodrigo, meu ex-namorado, me mandou uma mensagem exatamente na mesma hora me convidando para uma festa VIP. O Rodrigo sempre teve um gosto impecável para eventos, e essa festa prometia ser o acontecimento da temporada, com música de verdade e gente interessante. O oposto total do deserto de tédio da sogra. Naquele instante, uma ideia genial me ocorreu. Por que não transformar essa situação em um teste de segurança para o nosso relacionamento? Eu precisava saber se o Thiago confiava em mim o suficiente ou se o amor dele era possessivo e controlador, baseado apenas em obrigações familiares chatas. Decidi que a melhor forma de testar a maturidade dele seria ser honesta sobre os meus planos e ver como ele reagiria diante da minha liberdade de escolha. Era o cenário perfeito para provar que o que temos é sólido e não depende de eu estar fisicamente presente em todos os eventos da família dele. Eu olhei bem nos olhos dele e disse, com toda a calma do mundo, Thiago, eu decidi que vou à festa com o Rodrigo. Se você confia em mim e no que construímos, não vai se importar. Eu queria que ele entendesse que a confiança é a moeda mais valiosa de um casal, muito mais do que a presença em um aniversário de 60 anos. Enquanto eu falava, eu estava folheando meu livro de projetos e usava, de propósito, o comprovante da última mensalidade que ele pagou como marcador de página, bem na frente dele. Foi um detalhe sutil para lembrá-lo de que nossa dinâmica funciona porque ele me apoia, e eu retribuo sendo essa mulher incrível e independente que ele tanto admira. Eu esperava que ele sorrisse, me desse um beijo e dissesse que se sentia seguro o bastante para me deixar aproveitar a noite enquanto ele cumpria o papel de filho dedicado. Mas a reação dele foi o completo oposto do que um homem maduro faria naquela situação. Em vez de validar a minha honestidade e a minha necessidade de lazer, o Thiago começou a agir como uma criança que teve o brinquedo favorito retirado. Ele ficou todo ofendido, com uma expressão de choque que beirava o ridículo, como se eu tivesse sugerido algo absurdo em vez de um simples teste de confiança. Ele começou a gaguejar sobre respeito e prioridades, ignorando completamente o fato de que eu estava sendo transparente com ele desde o início. É impressionante como alguns homens usam a palavra respeito para esconder uma insegurança profunda que eles não conseguem processar de forma racional. Eu tentei explicar que sair com Rodrigo não mudava nada entre nós, mas ele estava cego por uma birra emocional que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia não entender que a minha presença na festa era uma forma de eu me sentir viva e valorizada, algo que um chá de panela com a mãe dele jamais proporcionaria. O momento em que tudo realmente desandou foi quando ele teve a audácia de misturar as coisas e atacar o meu futuro acadêmico. Ele me olhou com um desdém desnecessário e disse que se eu não tinha compromisso com a família dele, ele não tinha compromisso nenhum com os meus boletos da faculdade. Eu fiquei em choque com tamanha imaturidade emocional e com a baixeza de usar o dinheiro como uma ferramenta de chantagem barata.
Como alguém pode ser tão vingativo a ponto de ameaçar o sonho profissional da parceira só por causa de um convite de festa? O Tiago mostrou uma face mesquinha que eu não conhecia, provando que o suporte financeiro dele tinha cordas invisíveis de controle presas a cada centavo. Para ele, o investimento na minha educação era apenas uma coleira, e no momento em que eu decidi caminhar sozinha por uma noite, ele resolveu puxar o enforcador. Eu tentei argumentar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas ele se recusou a ouvir qualquer lógica. Ele agia como se eu tivesse cometido um crime hediondo, quando na verdade eu apenas propus um exercício de confiança que qualquer casal moderno deveria tirar de letra. É lamentável ver um homem que se diz provedor recuar diante do primeiro desafio psicológico que um relacionamento real apresenta. Ele saiu do quarto batendo a porta, deixando claro que a ofensa dele era maior do que o amor que ele dizia sentir por mim. Eu fiquei ali, olhando para o meu livro de projetos, sentindo uma mistura de indignação e cansaço por ter que lidar com alguém tão limitado. No fim das contas, a atitude dele só confirmou que eu estava certa em testá-lo, pois agora eu sei que o apoio dele é condicional e frágil. A noite terminou com um silêncio pesado na casa, e eu me senti profundamente injustiçada por ser punida por minha própria sinceridade. O Tiago não percebe que ao ameaçar cortar o pagamento da faculdade, ele está apenas provando que não tem a estatura emocional para estar com uma mulher como eu. Ele prefere sair como a vítima da história, o namorado traído pela preferência de uma festa, enquanto na verdade ele é o agressor que usa o poder financeiro para tentar dobrar a minha vontade. Eu não vou me deixar abalar por essa tática infantil, porque sei que a razão está do meu lado e que a verdade sempre aparece. Se ele quer agir como um garoto mimado que não aceita um não, o problema é dele, não meu. Eu permaneço firme nos meus princípios, esperando que ele recupere o juízo antes que a sexta-feira chegue e a mensalidade precise ser paga. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você realmente acha que é razoável pedir para o seu namorado pagar sua faculdade enquanto você sai para uma festa VIP com seu ex? Isso não é um teste de confiança, é apenas uma falta de caráter absurda e uma exploração financeira descarada. Resposta da OP. É triste ver como as pessoas têm uma mentalidade limitada sobre dinâmicas de alto valor e não entendem o que é liberdade. O Tiago investe em mim porque eu sou o melhor ativo da vida dele, e um teste ocasional é necessário para manter a chama da lealdade acesa. Usuário Anônimo 2 diz: o Tiago deveria era pedir o reembolso de cada centavo que gastou nesse investimento furado. Você o trata como um banco e ainda tem a cara de pau de chamá-lo de imaturo por não querer financiar seu encontro com o ex. Resposta da OP. Eu sou o prêmio desse relacionamento e o curso de arquitetura é apenas a manutenção básica para que eu continue brilhando ao lado dele. Quem fala em reembolso não entende que certas presenças na vida de um homem não têm preço, apenas custos operacionais. Atualização 1. Eu monitorei as visualizações obsessivamente, mas o Tiago nem sequer visualizou meus stories direito, o que me irritou profundamente. É óbvio que ele estava se fazendo de difícil, tentando fingir uma indiferença que ele claramente não sente, apenas para me desestabilizar. Quando cheguei em casa tarde da noite, encontrei-o dormindo no sofá em vez de estar na nossa cama me esperando para conversar como um adulto. Aquela cena de mártir abandonado só serviu para me dar mais ranço da postura que ele escolheu adotar nessa situação toda. Ele nem se deu ao trabalho de perguntar se eu cheguei bem ou como foi a noite, preferindo manter aquele clima de velório ridículo por causa de um bolo de aniversário. A falta de comunicação dele é a prova máxima de que ele não tem ferramentas emocionais para lidar com uma mulher que sabe o seu valor. Na manhã seguinte, o silêncio continuou, e ele agia como se eu fosse um fantasma dentro do apartamento, movendo-se pela cozinha sem dirigir a palavra a mim. Eu tentei quebrar o gelo com um comentário sarcástico sobre o quanto a festa foi superior a qualquer reunião de família, mas ele apenas continuou tomando o café dele como se eu não existisse. Essa tática do gelo é tão ultrapassada e tóxica que eu quase senti pena da limitação mental dele naquele momento. É bizarro como ele consegue transformar um simples ato de lazer em uma guerra fria doméstica, tudo porque eu me recusei a ser o troféu de decoração na festa da mãe dele. Ele está realmente acreditando que esse silêncio vai me fazer rastejar e pedir desculpas por querer ter uma vida social ativa. Eu perdi a paciência e disse a ele, em alto e bom som, que ele falhou miseravelmente no teste de confiança que eu propus. Expliquei que um homem de verdade ficaria feliz em ver sua mulher se divertindo e voltando para casa em segurança, sem alimentar esses ciúmes retrógrados de ex-namorado. O fato de ele estar fazendo esse drama todo só prova que ele ainda me vê como uma propriedade que ele paga para manter, e não como uma parceira livre.
Ele apenas me olhou de relance e saiu para o trabalho sem dizer tchau, o que foi o cúmulo da falta de educação. Eu não entendo como ele pode ser tão mesquinho a ponto de ignorar o fato de que eu fui honesta sobre com quem eu estava saindo. Passei o resto do dia refletindo sobre como a sociedade pressiona as mulheres a aceitarem qualquer migalha de suporte em troca de submissão total. O Tiago acha que por pagar a minha faculdade, ele tem o direito de ditar quais festas eu posso frequentar e com quem eu posso falar. Isso é uma forma velada de abuso econômico que eu não estou disposta a tolerar sem lutar pelos meus direitos como indivídua. Se ele acha que vai me comprar com uma mensalidade de arquitetura, ele está muito enganado sobre quem eu sou e sobre a força do meu caráter. Eu não sou uma mercadoria que ele pode alugar para eventos familiares conforme a sua conveniência. O mais irônico é que eu estava disposta a contar para ele os detalhes engraçados do quão chato o Rodrigo estava, o que teria nos aproximado muito mais. Mas a atitude defensiva do Tiago impediu qualquer conexão genuína que pudéssemos ter tido após a minha noite fora. Ele prefere se afogar no próprio ressentimento do que aproveitar a oportunidade de rirmos juntos da obsessão do meu ex por CrossFit. É triste ver um relacionamento que tinha tanto potencial ser sabotado pela insegurança de um homem que não aguenta ver a namorada brilhando em outros círculos. Ele está jogando fora a chance de ter uma mulher evoluída ao seu lado por causa de uma bobagem monumental. Agora estou aqui, esperando o próximo passo dele. Já que o vencimento da mensalidade está cada vez mais próximo e ele ainda não deu sinal de que vai cumprir com a sua obrigação, eu me recuso a tocar no assunto do dinheiro primeiro, porque isso seria admitir que ele tem poder sobre mim através da conta bancária. Ele precisa entender que o pagamento da faculdade é um compromisso assumido que não pode ser quebrado por caprichos emocionais ou crises de ciúmes. Se ele quer ser o homem da relação, ele tem que agir como tal e manter a sua palavra, independentemente de como ele se sente sobre os meus sábados à noite. A bola está com ele, e eu estou apenas observando quão longe a infantilidade dele pode chegar. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você já conferiu o saldo da sua conta, ou o portal da faculdade? Porque do jeito que o Tiago está agindo, parece que o seu próximo teste vai ser descobrir como cursar arquitetura sem dinheiro nenhum. Resposta da OP. O Tiago sempre cede quando percebe que eu posso simplesmente me afastar e deixá-lo sozinho com aquela família monótona dele. Ele sabe que me perder custaria muito mais caro do que qualquer mensalidade escolar, então estou tranquila. Usuário Anônimo 2 diz: sair com o ex-namorado e postar stories rindo na cara do atual não é teste de confiança, Beatriz, é pura falta de respeito e crueldade. Você está basicamente implorando para ser deixada e ainda se faz de desentendida. Resposta da OP. Respeito é ele apoiar minha evolução pessoal e entender que meu passado não me define, apenas me completa. Se ele não consegue lidar com a minha transparência, o problema é a insegurança dele, não o meu comportamento legítimo. Atualização 2. Eu esperei ele chegar do trabalho e, com toda a paciência do mundo, mostrei a tela do meu notebook para ele, esperando que ele se desculpasse imediatamente pelo descuido. Eu estava pronta para perdoá-lo e até dar um beijo de agradecimento se ele fizesse o pagamento ali na minha frente, encerrando de vez esse capítulo chato. Mas, para o meu absoluto horror, ele só deu de ombros, nem sequer olhou direito para a tela e soltou um comentário carregado de uma malícia que eu nunca imaginei vindo dele. Ele disse com uma frieza assustadora: achei que o Rodrigo podia te ajudar com isso, já que ele é quem ganha seu tempo de lazer ultimamente. Eu fiquei paralisada, processando a audácia dele em sugerir que o meu ex deveria pagar pelos meus estudos só porque fomos a uma festa. Eu comecei a rir na cara dele não porque achei engraçado, mas pela mesquinharia estratosférica que aquela frase carregava. É de uma pobreza de espírito sem tamanho usar o meu futuro profissional como um joguete para se vingar de uma insatisfação pessoal dele. Eu disse a ele que ele estava sendo ridículo e que misturar sentimentos com compromissos financeiros era a coisa mais baixa que um homem poderia fazer. Avisei que se ele não pagasse aquela conta até sexta-feira, estaria provando para o mundo que nunca me amou de verdade e que o apoio dele era apenas uma forma de controle. Eu deixei bem claro que não aceito ser manipulada pelo dinheiro e que a lealdade dele estava sendo testada de uma forma que ele não estava conseguindo acompanhar. Estou firme na minha posição porque acredito que homem de verdade não usa o futuro da mulher como moeda de troca em uma briga de casal. O Tiago está tentando me punir financeiramente por eu ter exercido o meu direito de escolha, o que é uma atitude digna de um vilão de novela barata. Ele parece ter esquecido de todas as vezes que eu fui o apoio emocional dele, de como eu brilho ao lado dele e de como a minha carreira de arquiteta vai elevar o status de nós dois.
Ele está sendo curto-prazista e vingativo, focando em um sábado à noite em vez de focar no império que poderíamos construir juntos. É uma visão tão pequena da vida que me faz questionar se ele realmente merece estar ao meu lado. O mais irritante é que ele continua agindo como se estivesse com a razão, mantendo aquela postura de homem correto, enquanto me deixa na mão com a instituição de ensino. Ele sai de casa cedo, volta tarde e evita qualquer contato visual que dure mais de 2 segundos, fugindo das consequências dos próprios atos. Eu sinto que ele está tentando me vencer pelo cansaço, esperando que eu implore pelo dinheiro ou que eu prometa nunca mais falar com Rodrigo. Mas ele não me conhece. Quanto mais ele tenta me pressionar, mais eu me convenço de que eu não devo ceder a esse tipo de chantagem emocional. Eu tenho a minha dignidade e não vou trocá-la por um comprovante de transferência bancária, por mais importante que a faculdade seja. Eu até comentei com uma amiga que essa situação toda é, na verdade, uma bênção disfarçada, porque está revelando o verdadeiro caráter do Thiago antes de darmos passos mais sérios. Se ele é capaz de me abandonar financeiramente por uma bobagem dessas agora, imagine o que ele faria em uma crise real de vida. O universo tem formas estranhas de nos mostrar com quem estamos lidando, e eu sou grata por ter essa clareza agora, mesmo que isso custe algumas noites de sono. Eu ainda tenho esperança de que ele caia na real e perceba o erro grotesco que está cometendo antes que o prazo final se esgote. Afinal, ele não pode ser tão burro a ponto de querer destruir o relacionamento por causa de uma mensalidade. A sexta-feira é o meu limite final e eu não pretendo recuar nem 1 milímetro na minha exigência de que ele cumpra o que prometeu. O amor, para mim, é uma via de mão dupla onde o suporte não pode ser retirado ao primeiro sinal de desconforto do parceiro. Se o Thiago quer provar que é o homem que eu sempre achei que ele fosse, ele vai ter que engolir o orgulho e fazer o PX da faculdade sem reclamar. Caso contrário, ele estará assinando o atestado de falência emocional do nosso namoro diante dos meus olhos. Eu estou aqui com a cabeça erguida, esperando para ver se ele vai escolher ser um provedor honrado ou um moleque vingativo que não aguenta um desafio. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: é hilário ver você falando em firmeza, enquanto caminha a passos largos para ser expulsa da faculdade por falta de pagamento. Você realmente acha que sua autoestima vai pagar os boletos se o Thiago decidir que cansaço tem limite? Resposta da OP. O universo sempre providencia para quem tem autoestima e sabe o seu valor real no mercado dos relacionamentos. O Thiago vai pagar porque, no fundo, ele sabe que sem mim a vida dele volta a ser um eterno aniversário de 60 anos sem graça. Usuário Anônimo 2 diz: Beatriz, acorda para a realidade. A secretaria da faculdade não aceita testes de amor ou autoestima como forma de pagamento. Você está jogando seu futuro no lixo por pura arrogância e por um ex que nem parece ligar para você. Resposta da OP. Vocês são muito focados na burocracia e esquecem que a vida é feita de movimentos de poder. O Thiago vai pagar na última hora, possivelmente chorando de medo de me perder, porque ele sabe que não encontra outra como eu em cada esquina. Atualização 3. Eu tentei de tudo, inclusive tentei ser generosa, e ofereci uma saída honrosa para ele, dizendo que eu deixaria ele me levar para um jantar de desculpas com a mãe dele no próximo domingo. Eu disse que se ele pagasse a multa e a próxima parcela imediatamente, eu estaria disposta a esquecer toda essa humilhação e até faria um esforço para ser gentil com a família dele. Achei que essa proposta de paz seria o suficiente para ele recuperar o juízo e perceber que ele ainda tinha uma chance de me ter por perto. Mas o Thiago apenas soltou um suspiro pesado, um som que parecia carregar um cansaço de séculos, e me deu a resposta mais cruel que eu já ouvi. Ele disse com uma voz calma que me irritou mais do que qualquer grito: o teste acabou, Beatriz. Você venceu. Está livre da minha família chata e das minhas regras infantis. E eu estou livre das suas contas. Naquele momento eu vi ele pegando uma mala que já estava escondida atrás da porta e percebi que ele estava falando sério sobre ir embora para a casa de um amigo. Eu não conseguia acreditar que ele estava terminando comigo por causa de uma sequência de testes que visavam apenas fortalecer o nosso vínculo emocional. Ele é tão vingativo que preferiu jogar fora anos de convivência e a chance de ser o marido de uma arquiteta de sucesso só para ganhar uma discussão financeira. Eu gritei que ele era um covarde por me abandonar no momento em que eu mais precisava, mas ele nem sequer olhou para trás enquanto atravessava a porta. Ele simplesmente me deixou ali sozinha no apartamento com uma faculdade trancada e um futuro incerto. Eu passei o resto do dia tentando ligar para ele, mandando mensagens explicando que ele entendeu tudo errado e que os testes eram para o bem dele.
Mas ele me bloqueou em tudo, mostrando uma imaturidade que beira o patológico para alguém da idade dele. É impressionante como um homem consegue ser tão sensível a ponto de fugir de casa porque a namorada decidiu ter uma noite de diversão com um conhecido do passado. Ele está se fazendo de vítima da história, saindo como o provedor injustiçado, quando na verdade ele é o sabotador que puxou o tapete da pessoa que ele dizia amar. Sinto uma injustiça tão profunda queimando no meu peito que mal consigo respirar sem sentir vontade de quebrar algo. Tentei entrar em contato com o Rodrigo para ver se ele podia me ajudar, já que foi por causa do convite dele que essa confusão toda escalou. Mas ele também mudou o comportamento. O Rodrigo mal visualiza minhas mensagens e quando responde, é de forma monossilábica, dizendo que está ocupado com o treino ou com novos projetos. Parece que todo mundo decidiu me abandonar ao mesmo tempo, como se houvesse uma conspiração para me ver no fundo do poço acadêmico e pessoal. Eu estou em uma situação onde eu não tenho para onde correr, e a culpa é inteiramente da falta de resiliência psicológica do Thiago. Um homem de verdade teria lutado por mim, teria pago a conta e me mostrado que o amor dele é maior do que qualquer ego ferido. Agora eu me vejo obrigada a explicar para os meus professores e colegas porque eu sumi das aulas, o que é uma humilhação que eu não desejava nem para o meu pior inimigo. O Thiago não tem ideia do dano social que ele causou na minha imagem profissional com esse trancamento administrativo repentino. Ele agiu com uma maldade calculada, esperando o último segundo para desferir o golpe final e me deixar sem chão. E o pior de tudo é saber que as pessoas ao meu redor provavelmente vão dar razão a ele, sem entender as camadas complexas de testes e segurança que eu estava tentando construir. Ninguém entende o peso de ser uma mulher que exige o máximo dos seus parceiros. Eu não vou desistir, mas por enquanto estou paralisada pela audácia desse abandono financeiro e emocional coordenado. O Thiago vai se arrepender amargamente quando perceber que a liberdade dele é vazia e que nenhuma outra mulher vai desafiá-lo a ser melhor como eu fiz. Ele escolheu a mediocridade de uma vida sem testes, e sem o brilho que eu trazia para os dias dele. Enquanto isso, eu estou aqui, tentando juntar os pedaços do meu semestre e da minha dignidade, esperando que o karma faça o seu trabalho com homens que usam o dinheiro como arma. A vingança dele foi doce para o ego dele, mas vai ser o amargor do resto da vida dele sem a minha presença. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: finalmente o Thiago acordou para a vida e percebeu que estava sendo usado como um caixa eletrônico emocional. Celebrando aqui a liberdade dele e o fato de que ele não vai mais financiar a diversão alheia com o ex-namorado. Resposta da OP: vocês são todos uns invejosos que nunca conseguiram um homem que pagasse sequer um café para vocês, por isso celebram a queda de quem tem padrões altos. O Thiago não acordou, ele apenas amarelou diante de uma mulher que exige investimento real e presença de espírito. Usuário Anônimo 2 diz: e o Rodrigo? Já que ele é tão VIP e tão maravilhoso, ele já fez o PX da sua matrícula ou ele só serve para te levar em festas onde você pode ostentar o dinheiro do seu agora ex? Resposta da OP: o Rodrigo está passando por uma fase de foco total na carreira e nos treinos, e eu não sou o tipo de mulher que fica implorando por dinheiro para qualquer um. É uma pena que ele não tenha a visão de futuro que eu esperava, mas isso não invalida o fato de que o Thiago foi um traidor dos nossos planos. Atualização 4. O Thiago me bloqueou em absolutamente tudo: WhatsApp, Instagram, LinkedIn e até no e-mail, agindo como se eu nunca tivesse existido na vida dele durante esses anos. Ontem, em um momento de fraqueza, eu entrei no perfil da irmã dele e vi uma foto que destruiu o que restava do meu coração. Ele levou uma garota qualquer, uma dessas meninas comuns que não tem metade do meu brilho, para um almoço de domingo na casa da mãe dele. Na foto, a garota estava toda sorridente, abraçada com a minha ex-sogra entre vasos de orquídeas, parecendo a nora perfeita que eles sempre quiseram. Ver o Thiago sorrindo daquela forma, como se tivesse se livrado de um fardo pesado, me causou uma náusea profunda pela facilidade com que os homens substituem mulheres complexas por versões simplórias e obedientes. Eu tentei ir atrás dele pessoalmente, fui até o prédio dele para tentar explicar, olho no olho, que os testes eram apenas ferramentas para fortalecer o nosso vínculo futuro. Eu queria que ele entendesse que uma mulher como eu não se entrega de bandeja, ela precisa ter certeza de que o alicerce é de aço antes de construir o resto da vida. Mas ele nem sequer abriu o portão para mim, apenas mandou um SMS seco, provavelmente de um número temporário, ou pelo interfone, que dizia apenas: espero que a festa tenha valido o diploma. Aquelas 6 palavras foram mais dolorosas do que qualquer tapa, porque mostraram que ele nunca entendeu a profundidade do meu amor e da minha busca por segurança emocional.
Ele preferiu o caminho fácil de se fazer de vítima e sair como sensato da história. O cúmulo da ironia é ver como a narrativa dele venceu perante a nossa rede de contatos, enquanto eu fiquei sem carreira, sem namorado e sem o apoio da minha própria família. Eu me tornei a vilã de uma história que eu mesma escrevi com a intenção de nos proteger, e o Thiago saiu como o herói que se libertou de um relacionamento tóxico. Os homens de hoje em dia simplesmente não aguentam um desafio psicológico básico. Eles querem tudo mastigado e não aceitam que uma mulher tenha agência sobre a sua própria vida social. Eu perdi o meu semestre e talvez o meu sonho de ser arquiteta agora. Mas o que mais me dói é perceber que o Thiago era pequeno demais para a grandeza do amor que eu estava tentando construir através daqueles testes. Eu não aprendi nada além do fato de que o mundo é injusto com mulheres que ousam ser exigentes e autênticas em suas loucuras.